com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira e teremos aula das disciplinas de matemática e de geografia. Vamos lá? Lembram que na nossa aula passada de matemática a gente estudou sobre as adições, que é a operação de juntar a conta de mais, que a gente viu ela na forma vertical e também a gente viu ela na sua forma vertical, que é um número abaixo do outro, o sinal de mais e o traço, que ao juntar iremos fazer a conta. Ó. Temos aqui 3 mais 2. Quando a gente não sabe de cabeça, a gente pode fazer os desenhos para saber. Ó, 3, primeiro faço 3 desenhos e depois 2. Então, ela é composta pela primeira parcela, a segunda parcela, essa é composta por duas parcelas, mas pode ter conta que sejam compostas por mais parcelas. Então, na conta de adição, a gente junta todas as parcelas e soma, ou seja, junta. Ó, já que eu já desenhei os desenhos, agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Muito bem! Também vimos a conta de adição na sua forma horizontal, ou seja, um número ao lado do outro, uma parcela ao lado da outra. Essa é a mesma conta que eu já tinha feito, só que ela na forma horizontal. Na forma vertical, as parcelas ficam uma abaixo da outra e o resultado da soma fica embaixo do traço. E na sua forma horizontal, uma parcela, o sinal e outra parcela e o resultado fica do lado. Ó, 3 mais 2, a gente já viu que é 5. Não foi? Já recapitulamos o que vimos na nossa aula passada, que foi a conta de adição, a operação de adição, a continha de mais, a de juntar. Na aula de hoje a gente vai ver subtração. Subtração é ao contrário da adição. Ao invés de juntar, a subtração ela tira. Ó, lá no livro de vocês, na página 172. Subtração. Já vimos que ao juntar duas ou mais quantidades, realizamos uma operação chamada adição, que foi a operação que a gente revisou agora e a operação que a gente viu na aula passada de matemática. Continuando, agora vamos conhecer outra operação. Observe, ideia de tirar. Então, ao contrário da adição, a subtração ela tira, ela não junta, ela retira, tá certo? Ó, Dona Joaquina tinha 8 laranjas em sua fruteira para fazer um suco. Ela usou 6 laranjas. Quantas laranjas restaram? Vamos fazer para a gente ver? Aí já temos aí a resposta, ó. Restaram 2 laranjas. Aí temos aí a imagem de Dona Joaquina fazendo o suco. Continuando, para encontrar essa resposta, fazemos assim. Da quantidade de laranjas, 8, tiramos outra quantidade. Então, 8 menos 6 é igual a 2. Representação. E aí embaixo temos a representação, certo? Então, essa representação que ele fez aí é dessa forma. 8 menos 6 que é igual a 2. Como a conta de subtração é de tirar, a gente não vai juntar 8 mais 6. A gente vai tirar 6 do numeral 8. Vamos lá ver? Uma forma que eu posso fazer. Eu posso desenhar 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E posso riscar 6, que é a quantidade que eu preciso tirar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 2, que é exatamente o resultado da conta. Na conta de subtração a gente não junta, a gente tira.
Então, como eu representei aqui, desenhei 8 bolinhas, risquei 6, que é a quantidade que eu quero tirar, e sobraram 2, que é justamente o resultado dessa conta, tá certo, pessoal? Lembram que na conta de adição a gente soma as parcelas. Os números que são para a gente juntar são chamados de parcelas. Já na subtração, um número é o minuendo, que é o primeiro número, e o segundo número é o subtraindo. Ou seja, o primeiro número é o que eu irei é o total que eu irei tirar o segundo número, por isso que ele se chama minuendo. Então, o primeiro número é o que eu irei diminuir, o nome dele é minuendo. E o segundo número, que é o que eu vou tirar, a quantidade que eu vou tirar do primeiro número, é o subtraindo. E o resultado final se chama de resto ou diferença, tá certo, pessoal? Ó, temos aí o sinal de subtração, que é esse que está aparecendo, é o sinal da operação de subtração. Quando tiramos uma quantidade de outra, realizamos uma operação chamada subtração, que é justamente a operação que a gente está estudando, que é a de tirar, tá certo, pessoal? Ó, continuando agora, lá na página 173. Ideia quanto a mais. Ideia de quanto a mais. Raquel e sua prima Amanda colecionam bonecas. Raquel tem 12 bonecas e Amanda 8. Quantas bonecas Raquel tem a mais do que a prima? Então, a conta de subtração, ela também possibilita a gente ver a diferença. Lembram que o resultado dela é resto ou diferença? Então, aí está falando de duas meninas, que uma tem 12 bonecas e a outra tem 8. Então, ele quer saber quantas bonecas a mais Raquel tem do que a sua prima Amanda. Com a conta de subtração, a gente também pode resolver esses casos, porque a gente pode colocar a quantidade de bonecas que Raquel tem. Então, nesses casos, quando a gente quer saber a diferença, a gente coloca a quantidade, no caso dessa questão, a quantidade de Raquel, que são 12 bonecas, menos a quantidade de Amanda, a sua prima, que são 8. Para resolver essa conta, vai fazer da forma que eu falei, ó. Você pode desenhar 12 bolinhas, imaginando que são as bonecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui a quantidade de bolinhas que corresponde à quantidade de bonecas de Raquel. Dessas 12, eu quero tirar 8. Então, eu posso riscar 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu risquei a quantidade de bonecas que a Amanda tem, eu vou saber a quantidade a mais que Raquel tem dela. Ó, que são 1, 2, 3, 4. Então, isso quer dizer que Raquel tem 4 bonecas a mais do que a sua prima Amanda. Então, foi possível, com a conta de subtração, também identificar a diferença entre as bonecas que Amanda e Raquel têm. Raquel possui 12 bonecas e Amanda possui 8. Quando se pergunta quantas bonecas Raquel tem a mais, a gente faz a conta e descobre que são 4 bonecas a mais, tá certo, pessoal? Ainda na página 173, abaixo das bonecas tem: para saber quantas bonecas Raquel tem, fazemos. Aí temos 12 menos 8, que é igual a 4, que foi justamente a conta que a gente fez no quadro e chegou ao mesmo resultado de 4, tá certo? Ó, continuando, ideia de quanto falta. Carlos está lendo um livro de 24 páginas. Ele está terminando de ler a página 11. Quantas páginas faltam para Carlos terminar o livro? Então, na conta de subtração também é possível descobrir a ideia de quantos falta. Se eu tenho que fazer
determinada coisa. Exemplo de Carlos, que ele tem um livro de 24 páginas para ler. E ele acabou de ler a página 11. Então, ele quer saber quantas páginas ainda faltam para ele conseguir terminar de ler o livro, conseguir concluir. Vamos lá ver? Vamos ver alguns exemplos aqui. Temos aqui, ó, 5, o sinalzinho de subtração, que é o sinal de menos, 2. Então, significa dizer que eu vou tirar 2 do numeral 5. Lembram que eu tiro sempre do primeiro número o segundo número. Vamos lá resolver? Ó, uma forma bem fácil é vocês desenhando as bolinhas, como eu expliquei. Pode ser também tracinhos. Vocês podem usar palito de picolé, palito de dente, tampinhas de garrafa, pedrinhas, bolinhas de gude. Mas essa é uma forma bem prática, porque sempre quando vocês vão fazer essas contas, vocês já estão com lápis e com um espaço, com uma folha. Então, vocês podem fazer o desenho e riscar a quantidade, fica mais fácil, tá certo? Ó, 5, então eu preciso desenhar 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho o sinal de menos e o 2. Então, significa que eu tenho que tirar 2 do numeral 5. Então, eu risco 2 bolinhas, ó. 1, 2. E a resposta dessa continha vai ser a quantidade de bolinhas que sobrar. Então, ó. 1, 2, 3. Então, o resultado foi 3. Significa dizer que 5 menos 2 é igual a 3. Vocês também podem fazer com tracinhos, ó. Você vai fazer 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E riscar 2. 1, 2. Sobra 1, 2, 3 tracinhos. A mesma quantidade que deu nas bolinhas. Então, vocês podem utilizar inúmeras possibilidades para resolver essa operação, tá certo? Temos aqui outro exemplo. Temos o 8 menos 3. Então, lembram como são os passos? Primeiro passo, eu preciso desenhar a quantidade de desenhos que eu tenho no primeiro número, que são 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é menos, então eu vou tirar. Eu vou riscar aquela quantidade que tem no segundo, que é o 3. Então, eu preciso riscar 3 bolinhas. Ó, 1, 2, 3. Terceiro passo, para chegar ao resultado, eu irei contar a quantidade de bolinhas que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que 8 menos 3 é igual a 5. Eu tirei 3 do numeral 8 e tenho o número 5, certo? Então, a continha de menos, a subtração, ela possui várias formas de descoberta. Pode ser descobrir a quantidade que sobrou, a diferença, a quantidade que ainda falta. Todas essas formas, elas são executadas da mesma forma. Ou seja, eu faço a mesma continha para saber o resultado, conforme a pergunta, o que está perguntando. Como, por exemplo, no suco de Dona Joaquina, ela queria saber quantas laranjas tinha sobrado. Ela fez a continha de subtração. Na quantidade de bonecas de Amanda e de Raquel. Raquel queria saber quantas bonecas ela tinha a mais. E ela fez a continha de subtração e descobriu que seriam 4 bonecas a mais do que a sua prima. E também no livro de Carlos, que ele precisava saber quantas páginas ainda faltavam. Então, ele fez a continha de subtração e também conseguiu descobrir que faltavam 13 páginas para terminar de ler o livro. Então, sempre que a gente precisar descobrir a diferença, quanto falta, quanto tem,
Quanto sobrou? Eu faço sempre a continha de subtração. Da mesma forma, eu irei conseguir chegar ao resultado, tá certo, pessoal? Agora, vamos para a nossa atividade, que se encontra lá na página 174. Quesito 1. Observe com atenção as figuras. Faça a sua representação e resolva a subtração. Então, vocês irão prestar bem atenção nas figuras, de acordo com o que a gente estudou, e irão fazer a subtração, tá certo? Primeira figura do estacionamento, vocês irão contar todas as vagas do estacionamento, inclusive as que estão sem carro, tá certo? Irão colocar a quantidade no primeiro tracinho. Depois, vocês irão contar a quantidade de vagas que estão vazias, que estão sem carro. Irão colocar no segundo tracinho. Então, irão fazer a subtração, a diminuição do segundo valor para o primeiro valor, tá certo? Irão anotar o resultado após o sinal de igual, tá certo, pessoal? Na segunda figura, vocês irão contar todos os algodão doces, inclusive o que o vendedor está entregando ao menino. Depois que contar, coloca no primeiro tracinho. No segundo tracinho, você irá colocar a quantidade de algodão doce que o vendedor está entregando para o menino. E depois irá resolver a subtração, tá certo? Quesito 2. Observe a figura e complete. Temos aí uma figura, ó. Letra A. Podemos ver, tem um espaço para completar, bolas na loja. Então, vocês irão contar todas as bolas que tem aí. Irão colocar a quantidade aí nesse espaço na letra A, tá certo? Letra B. Pinte as bolas, sendo que 4 são amarelas e as outras são brancas. Então, vocês irão pintar 4 dessas bolas na cor amarelo, tá certo? Letra C. Quantas são as bolas brancas? Você irá contar as bolas brancas que tem e irá colocar a quantidade aí nesse tracinho. Após isso, você irá fazer a subtração. No primeiro quadradinho, no primeiro tracinho, você coloca a quantidade de todas as bolas. E no segundo, você coloca apenas a quantidade de bolas amarelas. E depois faz a subtração, tá certo? Letra D, na vitrine A. 4 bolas amarelas. Letra D, na vitrine A. Tem um tracinho para completar, bolas amarelas. Vocês irão completar esse tracinho com a quantidade de bolas amarelas. E outro tracinho, brancas. Irão completar o segundo tracinho com a quantidade de bolas brancas, tá certo, pessoal? Continuando a atividade, agora lá na página 175. Compare e responda. Temos aí 2 dados com quantidades de bolinhas diferentes. Embaixo do primeiro dado tem o nome William e do segundo dado tem Pericles. Embaixo tem quem fez mais pontos, William ou Pericles. Vocês irão contar a quantidade de pontos que cada um fez e irão dizer quem fez mais pontos, tá certo? E depois tem quantos pontos a mais. Vocês irão colocar a quantidade de pontos que o William fez, menos a quantidade de Pericles. E irão falar quantos pontos a mais quem fez mais pontos teve, tá certo? Temos aí 5 bolas e 3 petecas. E embaixo está perguntando: há mais bolas ou petecas? Vocês irão responder aí. Se for bolas, coloca bolas. Se for petecas, coloca petecas. Irão fazer a subtração, colocando a quantidade de bolas menos a quantidade de petecas e vão dizer quantas a mais, tá certo? Temos aí 9 bananas
e 4 maçãs. Pergunta: há mais bananas ou maçãs? Vocês irão contar cada uma, ver quem tem mais e colocar, certo? E depois irão fazer a subtração da quantidade de bananas menos a quantidade de maçãs. E vão falar quantas tem a mais, tá certo, pessoal?